Brasil ainda cheirava a café e querosene quando Dalva de Oliveira nasceu, em 5 de junho de 1917. Um país de estradas difíceis, de cidades que cresciam aos solavancos, de noites iluminadas por lampiões e por uma novidade que começava a mudar o jeito de as pessoas sonharem. A música circulando cada vez mais depressa, saindo das bandas de coreto, dos salões e dos teatros para entrar em casas onde antes só havia silêncio, conversa baixa e o ranger do assoalho. Dalva vem desse Brasil em que a voz era uma espécie de documento. Quem cantava bem não precisava de fotografia, bastava abrir a boca e o mundo se ajeitava ao redor. O nome de batismo era Vicentina de Paula Oliveira. Dalva viria depois, como essas coisas que parecem destino quando a gente olha para trás. Dalva é a luz do amanhecer, o primeiro clarão antes do sol. E há algo de amanhecer na trajetória dela, porque Dalva vai surgir num tempo em que o rádio ainda está se inventando e vai ajudar a inventar o rádio como palco nacional. Mas antes do microfone virar trono, ele é só um objeto estranho, um cilindro de metal, um olho sem pálpebra, um ouvido que não dorme, e antes de qualquer trono, existe a vida miúda, a disciplina de quem aprende a cantar sem professor, sem conservatório, sem luxo, cantando porque precisa, porque gosta, porque é o jeito mais direto de ser notada num mundo que costuma passar por cima das meninas pobres sem pedir licença. Ela cresce em São Paulo, numa cidade que já tem fumaça de fábrica e pressa de bonde. São Paulo dos anos 1920 e 30 é um lugar de contrastes, bairros operários, cortiços, gente recém-chegada do interior e de outros países. Cá, italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, todos tentando caber na mesma rua. A música está em toda parte, mas não como glamour. Música é trabalho. Música é barulho de festa de bairro. É serenata. É rádio ligado na sala do vizinho. É vitrola quando dá. É canto na igreja. É canto para espantar o cansaço. Dalva aprende cedo que a voz pode ser ferramenta. E ferramenta exige cuidado. Não é só ter dom. É saber respirar. Saber sustentar uma nota sem tremer. Saber atacar o começo de uma frase com firmeza e terminar com doçura, como se a palavra tivesse peso e textura. A técnica dela, que mais tarde vai ser celebrada como potência natural, nasce de uma mistura de instinto e observação. Ouvir os outros, repetir, errar, acertar, descobrir onde a voz dói, onde a voz abre, onde a voz brilha, e sobretudo descobrir que cantar não é apenas emitir som, é contar uma história em 3 minutos, é fazer alguém, do outro lado, acreditar. Naqueles anos, o rádio brasileiro ainda está se organizando. As emissoras começam como clubes, sociedades, iniciativas que misturam entusiasmo e improviso. A programação é variada. Música ao vivo, leitura de notícias, humor, radionovela, transmissões esportivas. Tudo muito artesanal. E ao mesmo tempo tudo muito moderno. Porque o rádio cria uma intimidade inédita. A voz entra na casa das pessoas sem bater. A cantora não precisa estar no teatro municipal. Ela pode estar num estúdio apertado, com paredes forradas para segurar o eco, e ainda assim ser ouvida por milhares. Isso muda a lógica da fama, muda a lógica do desejo, muda a lógica do controle. Para uma jovem como Dalva, o caminho até esse estúdio não é reto. É feito de tentativas, de portas semi-abertas, de gente que promete e some, de concursos, de apresentações, em lugares onde o pagamento é pouco e a exigência é enorme. O circuito musical urbano é uma rede de bares, clubes, festas, programas de calouros, pequenos palcos, e ali já existe competição, não a competição romântica de quem canta mais bonito. É competição de sobrevivência. Quem chega atrasado perde a vez. Quem desafina uma vez pode não ser chamado de novo. Quem não tem roupa adequada é olhado de lado. Quem não tem padrinho sofre mais. E há um detalhe decisivo.
Ser mulher nesse ambiente significa cantar sob julgamento constante. Não é só a voz que é avaliada, é o corpo, a roupa, o comportamento, a moral. A cantora precisa ser impecável e, ao mesmo tempo, precisa ser atraente, precisa ser respeitável e, ao mesmo tempo, precisa vender emoção, precisa ser forte no palco e dócil fora dele. Um equilíbrio impossível. E Dalva, desde cedo, parece carregar essa contradição como se fosse parte do timbre. Uma disciplina de ferro quando canta e uma fome de afeto e reconhecimento que a deixa exposta quando as luzes apagam. O rádio, nesse começo, é um lugar de rituais. O auditório, quando existe, tem sua liturgia. O apresentador que chama, o público que reage, o aplauso que pode ser espontâneo ou conduzido, a vaia que pode ser real ou encomendada. O microfone é o centro. Ele não perdoa. No palco, a voz pode se espalhar e se esconder no espaço. No microfone, não. O microfone aproxima tudo. A respiração, o sussurro, a falha, o excesso. Ele transforma a cantora em detalhe. E Dalva aprende a dominar esse detalhe. Aprende a cantar para dentro, a colocar emoção sem gritar, a fazer a nota parecer fácil, mesmo quando é difícil. Aprende a usar o microfone como aliado. E isso, na era do rádio, é meio caminho andado para virar estrela. Antes de ser estrela, ela é caloura. E o Brasil dos calouros é um Brasil de esperança e humilhação. Programas de calouros são arenas populares, gente que vem do subúrbio, do interior, com a roupa melhor que tem, para ser julgada em minutos. O apresentador pode ser generoso ou cruel, o público pode ser caloroso ou impiedoso. E, no meio disso, a cantora precisa fazer o impossível, convencer em pouco tempo. Dalva, com sua voz grande e seu jeito de frasear, começa a chamar atenção. Não é apenas volume, é intenção. É como se ela soubesse, mesmo jovem, que cada canção é uma cena. E São Paulo, então, é um polo importante, mas o grande centro simbólico do rádio brasileiro é o Rio de Janeiro. O Rio é a capital federal. É o lugar onde as emissoras mais poderosas se consolidam, onde a indústria do entretenimento se organiza com mais força, onde a música popular urbana vira assunto nacional. E, para quem quer ser ouvida pelo país, o Rio é quase uma obrigação. A migração artística para o Rio é um rito de passagem e é também um choque. Mais concorrência, mais vaidade, mais política, mais gente tentando o mesmo espaço. Dalva vai se aproximando desse eixo, vai se profissionalizando. E profissionalizar, naquele tempo, significa entrar numa engrenagem que mistura talento e contrato, carisma e disciplina, repertório e conveniência. A cantora não escolhe apenas o que gosta, ela canta o que funciona, o que o público pede, o que a emissora quer, o que o patrocinador tolera, o que a gravadora acredita que vende. E, no meio disso, ela precisa manter uma identidade, porque o rádio cria tipos. A cantora romântica, a cantora dramática, a cantora alegre, a cantora de samba, a cantora de bolero. Dalva vai se firmar como uma voz de impacto emocional, capaz de atravessar gêneros com uma assinatura própria, aquele vibrato controlado. Eis aquela maneira de sustentar a nota, como se estivesse segurando uma lágrima sem deixar cair. O Brasil dos anos 1930 também é um Brasil de Estado Novo, de Getúlio Vargas, de centralização, de propaganda, de construção de símbolos nacionais. A música popular entra nesse jogo. O samba é elevado a emblema, o rádio vira instrumento de integração, as emissoras crescem, os programas se tornam mais profissionais. A cantora que se destaca não é apenas artista, vira personagem de um país que está se narrando. E Dalva, ao entrar nesse mundo, entra também numa máquina de fabricar imagens. Só que, no começo, a imagem dela é quase toda som. A fotografia existe, claro, mas o que manda é a voz. A voz chega antes. A voz fica depois. Há um momento em que a cantora percebe que não basta cantar bem. É preciso estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas.
O rádio é feito de bastidores, diretores artísticos, maestros, arranjadores, produtores, locutores, patrocinadores. É um ecossistema. E, como todo ecossistema, tem hierarquias. A cantora precisa ser pontual, precisa aguentar ensaio, precisa repetir a música até o arranjo encaixar, precisa lidar com o maestro, que pede para subir meio tom, descer um tom, cortar um verso, alongar um final. Precisa lidar com a orquestra, com o regional, com o coro. Precisa lidar com o nervosismo do ao vivo. Quando não há edição, quando o erro vira parte do espetáculo, Dalva se adapta e se destaca, porque há vozes bonitas e há vozes que comandam. A dela comanda. Ela tem uma presença que atravessa o aparelho. E isso, no rádio, é tudo. O ouvinte não vê o rosto. Ele imagina, e a imaginação costuma ser mais generosa ou mais cruel do que a realidade. A cantora vira uma espécie de fantasma íntimo. Entra na cozinha, no quarto, no bar, no bonde. A voz acompanha o cotidiano. E quando a voz é forte, ela vira companhia. Dalva começa a ser essa companhia para muita gente. O repertório que ela vai cantar nesse início é moldado por um Brasil que gosta de melodrama, canções de amor, de abandono, de saudade, letras que falam de promessas quebradas, de noites longas, de coração que não aprende. Isso combina com a época e combina com a voz dela, porque Dalva tem um jeito de cantar que não é frio. Ela não interpreta como quem faz exercício. Ela se entrega. E essa entrega, que no palco é virtude, na vida pode virar ferida. Mas, por enquanto, é a ascensão. O microfone, esse objeto central, tem duas faces, desde o começo. Ele é trono porque amplifica, ele é tribunal, porque registra. No estúdio, a cantora sente isso no corpo. A distância do microfone muda tudo. Um passo a mais e a voz estoura. Um passo a menos e a voz some. O técnico de som, figura muitas vezes invisível, vira juiz silencioso. O maestro faz sinal com a mão. O locutor espera a deixa. O patrocinador quer o nome dito com clareza. E, quando a luz vermelha acende, não há volta. Dalva aprende a amar essa tensão. Aprende a transformar nervosismo em energia. Aprende a fazer do ao vivo um lugar de verdade. E há também o disco. A indústria fonográfica brasileira, ainda em consolidação, começa a ganhar força no pós-guerra, mas já nos anos 1930 e 40, o disco é um objeto de desejo. Gravar é diferente de cantar no rádio. No disco, a voz fica. Fica para sempre, ou pelo menos até o vinil riscar, até a agulha gastar. O disco exige precisão, exige repetição, exige paciência. A cantora precisa cantar a mesma música várias vezes, até ficar boa, para o padrão da gravadora. E o padrão não é apenas artístico, é comercial. É o que cabe no tempo do lado A, é o que combina com o catálogo, é o que pode tocar no rádio sem causar problema. Dalva vai entrando nesse mundo, com a força de quem sabe que a voz é seu capital. Mas capital, nesse ambiente, não significa autonomia, significa valor. E valor atrai disputa. Desde cedo, ela vai ser desejada por emissoras, por produtores, por compositores que querem sua interpretação, por gente que quer estar perto do brilho. E quando uma cantora começa a brilhar, surgem também as sombras, ciúmes, fofocas, tentativas de controle, moralismo. A estrela do rádio não é apenas celebrada, ela é vigiada. O Rio de Janeiro, com seus estúdios e auditórios, tem um clima próprio que o calor, o suor, a roupa colando no corpo, a maquiagem tentando resistir. Os corredores das rádios são cheios de gente, músicos carregando instrumentos, cantoras com pastas de partituras, locutores ensaiando, texto, funcionários correndo com recados, a cheiro de cigarro, de papel, de madeira, ao som de uma orquestra afinando, aquele caos organizado de notas soltas que, de repente, vira música. E, no meio disso, Dalva vai se tornando Dalva, não apenas a moça que canta, a profissional, a artista que entende o tempo do programa, que sabe entrar na hora certa, que sabe conversar com o apresentador,
que sabe segurar o público. O público, aliás, é uma força concreta, não é uma abstração. O público escreve cartas, pede música, reclama, elogia, escolhe favoritas. O público lota auditórios, grita nomes, disputa autógrafos. O público cria rivalidades, e as emissoras alimentam isso porque rivalidade dá audiência. A cantora vive sob esse termômetro. Um dia é aplaudida como rainha, no outro é comparada, diminuída, questionada. Dalva aprende a suportar. Mas cada aplauso e cada crítica entram em algum lugar, e esse algum lugar vai cobrar seu preço mais tarde. No começo, porém, o que se vê é a construção de uma identidade vocal. Dalva não é apenas afinada. Ela tem extensão, tem potência, tem brilho. E tem uma coisa rara. Ela consegue ser grandiosa sem perder a sensação de proximidade. Ela pode atacar uma nota alta como se estivesse no palco de um teatro, e ainda assim, parecer que está cantando no ouvido de alguém. Isso é rádio. Isso é técnica. Isso é instinto, e isso é também uma espécie de pacto com o ouvinte. Eu vou sentir por você. A vida pessoal dela, nesse período inicial, ainda não é o espetáculo que vai se tornar depois, mas já existe o ambiente que transforma qualquer detalhe em notícia. O colunismo social e artístico cresce. As revistas e jornais começam a tratar cantores como celebridades. A vida privada vira material. E para uma mulher isso é ainda mais perigoso, porque o julgamento moral é rápido. A cantora pode ser adorada no palco e condenada fora dele. Basta um boato, basta uma foto, basta uma frase. Dalva, jovem, vai se movendo entre essas armadilhas com uma mistura de coragem e vulnerabilidade. Coragem para subir ao palco, para enfrentar auditório, para disputar espaço com outras vozes fortes. Vulnerabilidade, porque o reconhecimento vira necessidade. E necessidade, quando encontra um meio que lucra com a exposição, vira fraqueza explorável. Mas isso ainda está se formando. Por enquanto, o que domina é a ascensão. Ela começa a ser chamada para programas importantes, a circular entre músicos e compositores, a ser notada por quem decide, e nesse mundo, ser notada é quase uma moeda. Um maestro que gosta de você pode te colocar em evidência. Um diretor artístico pode te dar um horário melhor. Um patrocinador pode te escolher como rosto, ou melhor, como voz, de um produto e, quando isso acontece, a cantora passa a representar mais do que a si mesma. Ela vira marca, vira garantia de audiência, vira investimento. O rádio brasileiro, na virada dos anos 1930 para os 40, está se tornando uma indústria de entretenimento com regras próprias. Há contratos, exclusividades, disputas entre emissoras. Há o glamour do auditório e a dureza do bastidor. Há o brilho do aplauso e a precariedade de quem depende de cachê. E Dalva, ao se firmar, precisa aprender a negociar sua presença. Precisa aprender a dizer sim e não. Precisa aprender a lidar com a pressão de estar sempre disponível, sempre pronta, sempre impecável. E há o repertório como campo de batalha. Quem escolhe as músicas? Quem decide o tom? Quem define se a cantora vai cantar samba-canção, marcha, bolero, valsa? A cantora, muitas vezes, é empurrada para um tipo, mas Dalva tem uma voz que pede drama, pede melodia ampla, pede letra que doa, e isso vai se encaixar perfeitamente no gosto popular que se consolida no rádio. Canções que fazem o ouvinte suspirar, que fazem a babjamada de dona de casa parar um segundo, que fazem o trabalhador no bar olhar para o copo e lembrar de alguém. A construção da voz como identidade é também construção de personagem. Dalva aprende a se apresentar, a se portar, a vestir-se de um jeito que combine com a imagem de cantora grande. Mesmo quando o dinheiro não sobra, a aparência precisa dizer estrela, porque o rádio, embora seja som, é também imaginação coletiva. E a imaginação precisa de símbolos. O vestido, o penteado, o jeito de entrar no palco, o sorriso na hora certa, tudo isso é parte do trabalho. E o trabalho é pesado. Ensaios longos,
horários quebrados, noites mal dormidas. A cantora canta em um programa, corre para outro, às vezes em emissoras diferentes, em bairros diferentes. O trânsito do Rio, os táxis, os bondes, a pressa. A garganta precisa aguentar, a voz precisa estar inteira, mesmo quando o corpo não está. E, para manter a voz, há truques. Evitar certos alimentos, evitar bebida gelada, fazer aquecimento, descansar quando dá, mas nem sempre dá. E a cantora aprende a cantar com febre, com tristeza, com raiva, aprende a transformar tudo em interpretação. É nesse caldo que Dalva vai se aproximando do centro do rádio. E quando ela finalmente se consolida como nome, não é por acaso, é porque ela reúne o que o meio exige: técnica, emoção, presença, disciplina, e também porque ela tem algo que não se ensina. Uma espécie de urgência, como se cada canção fosse a última chance de ser amada. Isso atravessa o microfone, isso prende o ouvinte. O microfone, de novo, está lá, sempre. No estúdio, ele é frio ao toque. No auditório, ele brilha sob a luz. Ele tem um cheiro de metal e de uso, porque passa por muitas mãos. Ele é ajustado, testado, limpo às pressas. E, quando Dalva se aproxima, há um instante de silêncio interno, como se o mundo segurasse a respiração junto com ela. A orquestra espera, o locutor anuncia, o público se ajeita e a voz sai. No começo, essa voz é promessa. Ainda não é a rainha da voz, coroada pelo país. Ainda não é a figura que vai dominar manchetes e corações, mas já é uma voz que não cabe em lugares pequenos. Já é uma voz que pede amplificação. E o rádio, faminto por vozes assim, abre espaço, abre porque precisa. Porque a era do rádio está nascendo e precisa de estrelas para justificar sua própria grandeza. Dalva entra nesse nascimento como quem entra numa correnteza, e correnteza leva. Leva para o centro, leva para o alto, leva para onde a água é mais funda e mais perigosa. Mas, por enquanto, ela nada bem. Ela aprende as regras, aprende os códigos, aprende a ser profissional num mundo que mistura arte e comércio sem pedir desculpas. Aprende a ser mulher, num ambiente que aplaude e condena com a mesma facilidade. E, quando a gente olha para esse começo, dá para sentir o cheiro do estúdio, ouvir o chiado do rádio, imaginar a sala de uma casa, qualquer, alguém girando o botão do aparelho, procurando a estação certa. O som entra com pequenas imperfeições, um ruído aqui, outro ali, e então, no meio do chiado, surge uma voz clara, grande, humana, uma voz que parece saber mais do que diz, uma voz que, mesmo antes de ser coroada, já se comporta como se o microfone fosse dela. Porque para Dalva, desde o início, cantar não é apenas cantar, é ocupar espaço. É existir em voz alta num país que nem sempre deixa, é transformar o ar em presença. E, quando ela descobre isso, não há retorno e o caminho está traçado. Do bairro ao estúdio, do estúdio ao auditório, do auditório ao país inteiro. E o país, ainda sem saber, já está começando a se acostumar com uma ideia perigosa e irresistível, a de que uma mulher pode mandar só com a voz. Quando Dalva finalmente se encaixa no eixo Rio Rádio Disco, o Brasil já está com o ouvido educado para um tipo de espetáculo que não precisa de cortina nem de palco italiano. Basta um estúdio abafado, uma luz vermelha acendendo, um locutor com voz de veludo anunciando o patrocinador, e aquela sensação elétrica de que, por alguns minutos, a vida de todo mundo vai caber dentro de uma canção. É o começo dos anos 1940. O país vive a tensão do mundo em guerra, a política interna ainda marcada pelo peso do Estado Novo e, ao mesmo tempo, as noites do Biscuit. Rios seguem cheias, bondes rangendo, bares com rádio ligado alto, gente encostada no balcão discutindo futebol e amor, como se fossem a mesma coisa. A música popular vira uma espécie de jornal sentimental, e Dalva, com aquela voz que parece grande demais para o corpo, encontra o lugar exato onde grandeza vira profissão. O rádio, nessa altura,
Já não é mais o brinquedo de entusiastas. É indústria. É grade de programação. É contrato. É disputa de emissora como se fosse campeonato. E é auditório. Esse templo barulhento, onde o público não é plateia passiva, é juiz, é torcida organizada, é termômetro que sobe e desce em segundos. Quem canta ali aprende a ler o ar, aprende a perceber quando a atenção escapa, quando o aplauso vem por educação, quando a emoção pegou de verdade. Dalva aprende rápido. Ela tem o que o rádio exige: dicção clara, ataque firme, sustentação de nota que parece não acabar, e um vibrato que não é tremedeira, é assinatura, um jeito de segurar a palavra como se ela tivesse espinho, e então acontece o salto que separa boa cantora de nome. O nome começa a circular com insistência. Dalva de Oliveira. Não mais Vicentina, não mais a moça que tenta espaço. Dalva, que já soa como personagem pronta. E personagem, no rádio, é tudo, porque o ouvinte não vê. Ele imagina, e a imaginação, quando encontra uma voz dessas, constrói um rosto ideal, um vestido ideal, uma história ideal. A cantora vira uma presença doméstica. Entra na cozinha, no quarto, no quintal, no bar da esquina. A voz atravessa paredes. A voz atravessa classe social. A voz atravessa distância. Só que, para chegar a esse ponto, há o trabalho invisível. Ensaios intermináveis com maestro impaciente, arranjos que mudam na última hora, tonalidade ajustada porque a orquestra pede, porque o patrocinador quer mais alegre, porque o diretor artístico acha que, assim, vende mais. A cantora aprende a negociar sem parecer que negocia. Aprende a defender a própria interpretação com diplomacia. Aprende a sorrir para quem manda. E aprende, sobretudo, a não falhar ao vivo. Ao vivo não tem concerto. Ao vivo é sentenças. O microfone ali é um objeto quase místico. Ele não é neutro. Ele escolhe. Ele favorece quem sabe chegar perto sem engolir a palavra. Quem sabe afastar na nota alta para não estourar. Quem sabe respirar sem transformar respiração em ruído. Dalva domina isso como se tivesse nascido com o manual. Ela canta para dentro. E ainda assim, parece que está cantando para uma praça inteira. Ela faz a frase crescer sem perder o controle. E quando chega no agudo, não é grito, é clarão. É nesse ambiente que ela encontra Erivelto Martins. Erivelto já é compositor, cantor, homem de rádio, desses que entendem a engrenagem por dentro, o que funciona no auditório, o que pega no disco, o que o público assobia no dia seguinte. Ele tem faro, tem ambição, tem também um tipo de autoridade natural de quem circula com segurança pelos corredores das emissoras, conversando com o maestro, com o produtor, com o locutor, como se tudo fosse extensão da própria casa. Dalva, por sua vez, tem a matéria-prima mais valiosa daquele mundo, uma voz que transforma canção em acontecimento. A parceria nasce com a lógica do rádio, juntar forças para ampliar alcance, e nasce também com a lógica humana, mais perigosa, admiração, proximidade, dependência. O trio de ouro se forma com Erivelto, Dalva e Nilo Chagas. Um formato perfeito para a época diz. Trio vocal tem impacto imediato, harmonias que parecem mais modernas, refrões que grudam, possibilidade de alternar vozes, criar diálogo dentro da música. E, no rádio, diálogo é ouro, porque rádio é conversa. Mesmo quando é canto, o trio de ouro vira uma máquina de presença. Não é só cantar bem, é estar em todo lugar. É fazer o país reconhecer aquele conjunto de vozes como se fosse uma assinatura sonora. E o repertório acompanha o gosto popular que se consolida no pós-guerra. Melodias amplas, letras que falam de amor, com seriedade quase teatral, sambas e sambas-canção que carregam uma tristeza elegante, marchas quando o calendário pede, números mais leves quando o patrocinador quer sorrisos. A indústria pede versatilidade, o público pede emoção. Dalva entrega as duas coisas, mas a emoção dela tem um peso específico.
parece sempre pessoal, mesmo quando não é. E aí vem o casamento com Erivelto. O rádio adora isso. A imprensa adora mais ainda, porque num país em que a vida privada começa a virar mercadoria, casal de artistas é narrativa pronta. Ele, compositor e cantor. Ela, a voz que faz o Brasil parar. A união vira símbolo. E símbolo, no entretenimento, é uma moeda que compra espaço. O casal aparece em notas, em colunas, em fotografias posadas com sorriso controlado. O público projeta ali uma espécie de romance nacional, como se a música que eles cantam fosse prova de que o amor existe e funciona. Mas o que o público não vê é o quanto esse símbolo é também uma prisão. Porque quando a vida vira material de consumo, qualquer rachadura vira manchete. E, antes da rachadura, já existe a pressão. Manter a imagem, manter a produtividade, manter a harmonia, no palco e fora dele. O trio de ouro, além de grupo musical, vira uma vitrine permanente. E vitrine não permite sombra, não permite cansaço, não permite silêncio. No auge da era do rádio, as emissoras são reinos, cada uma com seus artistas exclusivos, seus programas de auditório, seus horários nobres, seus patrocinadores que mandam mais do que parece. O patrocinador não compra só anúncio, compra clima, compra associação, compra a sensação de que aquele sabonete, aquele remédio, aquele tecido, aquela bebida fazem parte da vida boa que o rádio promete. E a cantora, nesse jogo, vira ponte entre produto e sonho. O locutor anuncia com solenidade, a orquestra faz vinheta, e a estrela entra como se fosse prova viva de que o sonho é real. Dalva se torna esse tipo de prova. A voz dela vira garantia de atenção. E atenção, no rádio, é poder. O público escreve cartas, pede música, pede bis, pede que ela cante de novo aquela que fez chorar. E o auditório responde com um barulho que não é só aplauso. É pertencimento. Gente que se sente parte de algo maior porque está ali, porque viu de perto, porque ouviu ao vivo. O rádio cria comunidade. E a comunidade escolhe rainhas. A coroação de rainha da voz não cai do céu como título vazio. Ela nasce desse acúmulo de presença, de impacto, de repetição. Dalva canta, e o país reconhece. Reconhece pelo timbre, pelo jeito de frasear, pela coragem de sustentar emoção sem pedir desculpa. E há um detalhe técnico que o público talvez não saiba nomear, mas sente. Ela articula como quem respeita a palavra, não engole sílaba, não deixa a letra virar ruído. Isso no rádio é fundamental, porque o rádio é ouvido, mas também é entendimento. A canção precisa ser compreendida para virar história pessoal de quem escuta, e o disco entra como segunda coroa, porque o rádio é instante. O disco é permanência. Gravar naquele tempo é outro tipo de prova. O estúdio de gravação tem sua própria atmosfera. Menos calor humano de auditório, mais frieza de técnica, repetição, tomada, outra tomada. A orquestra cansando, o maestro querendo precisão, o técnico de som atento ao nível, ao chiado, ao equilíbrio. E a cantora ali não pode se apoiar no aplauso. Não pode se alimentar da reação imediata. Tem que produzir emoção no vazio. Dalva consegue. E isso aumenta o mito. Ela não depende do público presente para ser grande. Ela é grande mesmo no silêncio. O pós-guerra fortalece a indústria fonográfica no Brasil. O disco circula mais, vira objeto de status e de afeto. A vitrola na sala, a agulha descendo com cuidado. O lado A, o lado B. A música passa a ser repetida em casa, não só ouvida no momento em que a emissora decide tocar. Isso muda o tipo de fama. A voz passa a morar com as pessoas. E Dalva, com gravações que se espalham, vira parte do cotidiano de um jeito quase físico. Só que a máquina que consagra também molda. Repertório não é escolha livre. Há compositores querendo que ela grave suas músicas, porque a interpretação dela vende a canção. Há gravadoras pensando em catálogo, em tendência, em concorrência. Há diretores artísticos que empurram para um caminho mais popular ou mais sofisticado, conforme o vento do mercado.
E há rivalidades, porque a era do rádio é um ringue elegante, sorrisos na frente, cotovelos nos bastidores. Uma cantora no topo significa menos espaço para outra. Um horário nobre ocupado significa alguém deslocado para a tarde. Um contrato bom significa alguém perdendo patrocínio. Dalva, no centro disso, precisa ser mais do que voz. Precisa ser presença pública. E presença pública para a mulher vem com um manual moral que ninguém entrega, mas todo mundo cobra. A cantora tem que ser admirada sem parecer ousada demais. Tem que ser desejada sem parecer disponível. Tem que ser independente sem parecer difícil. E, ao mesmo tempo, tem que sustentar a imagem de divas. Vestido bem cortado, cabelo impecável, maquiagem que aguenta o calor do estúdio e a luz do auditório. O glamour é trabalho. O glamour cansa. O casal Dalva e Erivelto, nesse auge, funciona também como unidade de produção. Ele compõe, articula, negocia. Ela interpreta, brilha, arrasta público. Juntos ocupam espaço. E ocupar espaço naquele mundo é uma guerra de centímetros. Um programa a mais, uma chamada melhor, uma foto maior no jornal, disco com divulgação mais forte. O rádio é feito de detalhes que viram destino. E há o detalhe mais perigoso, quando a vida íntima começa a ser confundida com o repertório, porque Dalva canta dor com tanta verdade que o público passa a não acreditar que toda dor é dela. E quando ela canta alegria, o público quer ver alegria na vida dela também. A cantora vira refém da coerência imaginária que o público exige. Se ela sofre, tem que sofrer bonito. Se ela ama, tem que amar certo. Se ela erra, o erro vira escândalo, não vira humanidade. Nos bastidores das rádios, a rotina é quase militar. Chegar cedo, passar som, ensaiar com regional ou orquestra, esperar em camarim improvisado, às vezes um quarto pequeno com espelho manchado e cadeira dura, ouvir o programa anterior pelo alto-falante, sentir o estômago apertar quando o locutor começa a anunciar seu nome, e então caminhar até o microfone, como quem caminha até um altar. Dalva faz isso muitas vezes, muitas, e cada vez é uma prova de resistências, porque a voz não é máquina, a voz é carne. A voz depende de sono, de humor, de saúde, de silêncio. E silêncio é luxo raro para quem vive de ser ouvida. O trio de ouro, com sua popularidade, também cria uma dinâmica interna delicada. 3 vozes, 3 egos, 3 necessidades, e no centro um casal. O público vê harmonia, o bastidor vive tensão. Ensaiar harmonia vocal exige precisão quase matemática. Entrar no tempo certo, segurar a nota sem sobressair demais, ceder espaço para o outro, construir o acorde como se fosse um edifício. Isso é disciplina. Dalva tem disciplina quando o assunto é música. Ela pode ser impulsiva na vida, mas no canto ela é rigorosa, e esse rigor às vezes bate de frente com o temperamento de quem está ao lado. Enquanto isso, o Brasil urbano muda. O Rio continua sendo vitrine, mas São Paulo cresce como potência econômica e cultural. As emissoras se profissionalizam ainda mais. A publicidade aprende a falar com o povo usando a voz das estrelas. O auditório vira espetáculo de massa. E a cantora, que começou como som, passa a ser também imagem. Revistas trazem fotos. Jornais comentam figurino. Colunas insinuam coisas. A vida privada começa a ser puxada para fora, como se fosse extensão do palco. Dalva, no auge, parece invencível. A voz está inteira. O público está com ela. O título de rainha da voz circula como se fosse natural. E, no entanto, há sinais pequenos de que o trono tem rachaduras. Porque o trono, no rádio, não é de ouro maciço. É de metal frio. O mesmo metal do microfone. E o microfone, que amplifica, também registra. Cada frase dita fora de hora, cada gesto, cada ausência, vira material a máquina de fama não esquece, ela arquiva. E há um outro elemento, a competição estética. O gosto popular é volátil. Hoje quer drama, amanhã quer leveza.
Hoje quer samba canção, amanhã quer novidade importada, um bolero mais carregado, uma marcha mais esperta. A cantora precisa se adaptar sem perder identidade. Dalva consegue por um tempo porque a identidade dela é justamente a intensidade. Ela pode cantar gêneros diferentes e ainda assim soar como Dalva. Isso é raro. Isso dá longevidade, mas também cria expectativa. O público quer sempre o mesmo impacto, quer sempre a mesma lágrima, e lágrima, quando vira obrigação, pesa. No auge, a relação com Erivelto também é parte do espetáculo. Eles são vistos como casal modelo do rádio, mas o rádio não sabe lidar com complexidade. Ele prefere narrativa simples. Amor, sucesso, harmonia, e a vida real raramente entrega isso sem custo. A convivência de dois artistas fortes, com agendas, com pressões, com ciúmes profissionais e pessoais, é terreno fértil para conflito. Só que, por enquanto, o conflito ainda está nos bastidores, como fumaça antes do incêndio. Dalva segue cantando, segue gravando, segue ocupando auditórios, e cada apresentação reforça a ideia de que ela é soberana naquele território. Quando ela entra, o público muda de postura. Há um silêncio específico. Aquele silêncio que não é falta de barulho, é concentração. E então a voz vem e preenche tudo. Não é só volume, é autoridade. É como se ela dissesse, sem dizer, aqui quem manda sou eu. E por alguns minutos, manda mesmo, mas o preço de mandar é alto. Porque quanto mais alto o pedestal, mais gente quer controlar a estátua. Empresários, diretores, colunistas, fãs, rivais, cada um quer um pedaço da narrativa. Cada um quer dizer quem ela é. A cantora, que domina o microfone como trono, começa a perceber que fora do microfone, o trono vira tribunal. E tribunal não pergunta se você está cansada. Tribunal não pergunta se você está triste. Tribunal só quer veredicto. Ainda assim, no auge, Dalva parece acreditar que a voz basta, sim, que a voz resolve, que a voz protege, e de certa forma protege mesmo. Por um tempo, porque enquanto ela canta, o país esquece o resto. Enquanto ela canta, o rádio vira uma espécie de pacto. Eu te dou emoção, você me dá amor. Só que o amor do público é um amor exigente. Ele quer posse, ele quer acesso, ele quer saber, e a imprensa aprende a alimentar essa fome. O microfone continua no centro de tudo. No estúdio, ele é trono. Ela se aproxima e o mundo se organiza ao redor. No auditório, ele é cetro. Ela levanta a voz e a plateia obedece. No disco, ele é cápsula do tempo. Guarda a Dalva de hoje para ser ouvida amanhã, depois, anos depois. E é justamente por isso que o auge dela tem um brilho quase cruel, porque é brilho que fixa, brilho que cria mito, brilho que quando começar a desmoronar, vai desmoronar em público. Por enquanto, porém, é a era da consagração. Dalva de Oliveira no topo do rádio brasileiro, atravessando o pós-guerra com a voz como bandeira, com o trio de ouro como vitrine, com o casamento transformado em símbolo, com a indústria fonográfica ampliando o alcance, com auditórios lotados e cartas chegando em pilhas. Um país inteiro aprendendo a reconhecer uma mulher pelo som. Um país inteiro chamando de rainha, alguém que governa sem exército, sem palácio, sem decreto, apenas com ar, garganta e coragem. E no fundo, é isso que torna esse auge tão fascinante e tão frágil. Porque a voz, quando é grande, parece invencível, mas a vida ao redor dela, essa vida feita de contratos, manchetes, moralismo e disputa, não tem a mesma harmonia de um trio bem ensaiado. A harmonia, ali, é sempre provisória. E o rádio, que a elevou, já está pronto para fazer o que sempre faz com quem vira grande demais: aproximar o microfone. Aproximar tanto que dá para ouvir, não só a canção, mas a respiração. E junto com a respiração, o tremor. O tremor começa pequeno, quase imperceptível, como aqueles chiados que às vezes atravessam a transmissão quando o tempo fecha e a antena parece engolir nuvem. Não é ainda a queda, é o aviso. Porque quando uma voz vira patrimônio nacional, a vida da dona dessa voz
deixa de ser só dela e passa a ser um assunto de corredor, de coluna social, de mesa de bar, de carta de fã com perfume barato e letra caprichada. No Rio, a cidade que vive de se olhar no espelho do mar, o rádio é mais do que entretenimento. É um sistema nervoso. Ele sente antes. Ele espalha antes. Ele amplifica antes. E, quando a engrenagem decide que há drama, ela não espera o drama acontecer. Ela ajuda a acontecer. Um casal famoso não é apenas um casal. É um enredo em andamento. E Dalva e Erivelto, que no auge pareciam uma unidade perfeita. Ele, compositor e articulador. Ela, intérprete que transforma qualquer melodia em destino, começam a ser vistos com aquela curiosidade que não é carinho, é fome. A rotina que antes era só exaustiva vira também claustrofóbica. Ensaios, gravações, programas ao vivo, viagens, compromissos com patrocinador, fotos posadas em que o sorriso precisa parecer espontâneo. E, no meio disso, a vida doméstica, que para qualquer pessoa já é difícil, para dois artistas vira um campo minado, horários desencontrados, ciúmes que não são só amorosos, mas profissionais, a sensação de que o outro está sempre em cena, mesmo quando está em casa. Erivelto conhece o rádio por dentro, sabe como se constrói reputação, como se derruba reputação, como se planta uma versão e se colhe outra. Dalva conhece o microfone, conhece o público, conhece a emoção. E talvez por isso, quando a relação começa a rachar, cada um reage com a arma que tem. Ele com a palavra organizada, com a estratégia, com o repertório que pode virar recado. Ela com a voz, que é mais direta, mais visceral, mais difícil de desmentir quando atravessa o alto-falante e entra na sala de alguém. O Brasil da era do rádio é um país em que a canção serve como bilhete, como confissão, como acusação. O ouvinte aprende a ler nas entrelinhas. E os artistas sabem disso. Uma música pode ser só uma música, claro, mas pode ser também um recado público disfarçado de arte. E quando o casamento de Dalva e Erivelto entra em crise, o que poderia ter sido um drama privado vira um espetáculo nacional, porque existe um palco pronto para isso. O estúdio, o auditório, o disco, a coluna de jornal, o comentário sussurrado no camarim. A separação não acontece como um corte limpo. Ela vai se anunciando em ausências, em mudanças de humor, em olhares que já não se sustentam. O trio de ouro, que depende de harmonia literal, 3 vozes encaixadas como engrenagem fina, começa a carregar uma tensão que o público talvez não saiba nomear, mas sente. E o público sente rápido. O auditório sente mais rápido ainda. Porque auditório é bicho, ele fareja, ele percebe quando a má alegria é forçada, quando o boa noite vem com 1 segundo a menos de calor, quando o sorriso não chega no olho, e então a imprensa entra como quem abre uma porta que já estava entreaberta. Colunismo social, notas de bastidor, comentários que começam com dizem que e terminam com certeza. O rádio, que vive de voz, também vive de conversa, e conversa, quando encontra celebridade, vira julgamento. Dalva, mulher pública num país moralista, paga um preço diferente do homem público. O homem pode ser temperamental, pode ser boêmio, pode ser genioso. A mulher, se sai do roteiro, vira difícil, instável, problemática. E essas palavras repetidas colam como etiqueta. O microfone, que era trono, muda de função. Ele continua amplificando a voz, mas agora parece também amplificar a vida. Cada aparição vira prova, cada ausência vira suspeita, cada mudança de repertório vira pista. E o mais cruel é que Dalva não tem como se esconder. A profissão dela é aparecer, a profissão dela é ser ouvida. E ser ouvida, naquele momento, significa ser interpretada. A disputa com Erivelto não é apenas conjugal, é disputa de narrativa. Quem conta a história primeiro, conta melhor. Quem tem aliados nas emissoras, nos jornais, nos bastidores, consegue fazer a própria versão soar mais natural. E Erivelto, homem de rádio, tem trânsito. Dalva tem o público.
mas o público é volúvel. E o público também é influenciável. A mesma plateia que a aplaude pode, no dia seguinte, repetir uma fofoca como se fosse fatos, porque a fofoca, quando vem embrulhada em moral, parece verdade. Há também o lado prático, frio, industrial, separação conflituosa, mexe com contratos, com convites, com a disposição de patrocinadores. Patrocinador gosta de estabilidade, gosta de imagem limpa. E quando a vida privada vira escândalo, o patrocinador teme contaminação. Não é questão de arte, é questão de marca. O sabonete não quer ser associado à briga. O remédio não quer ser associado à manchete amarga. A indústria do entretenimento, que vende sonho, tem alergia à realidade quando a realidade é feia demais. Dalva, no entanto, não é artista de meia luz. Ela não sabe cantar pela metade. E isso que é a grandeza dela vira também risco, porque quando ela sobe ao palco, ou melhor, quando ela se aproxima do microfone, ela não consegue fingir serenidade se por dentro está em guerra. Nisso, a voz dela carrega verdade demais. E verdade demais, em tempos de disputa pública, vira munição para os outros. Se ela canta dor, dizem, está se fazendo de vítima. Se ela canta força, dizem, está provocando. Se ela canta amor, dizem, está querendo reconciliação. Tudo vira leitura. Tudo vira torcida. O rádio, nesse período, é um ringue com luvas de veludo. Não se dá soco no ar. Dá-se soco em forma de canção, de entrevista, de nota plantada, de ausência calculada. E o público, sem perceber, vira plateia de luta, escolhe lado, defende, ataca, escreve cartas para a emissora pedindo que toque mais Dalva, ou pedindo que não toque, como se a programação fosse plebiscito moral. E há um elemento que torna tudo ainda mais explosivo. A figura da mulher cantora como símbolo. Dalva não é só uma artista, ela é uma imagem de feminilidade pública num Brasil que ainda quer a mulher no lugar certo, no tom certo, na postura certa. A cantora, por definição, já é uma transgressão. Ela trabalha à noite, ela viaja, ela convive com homens, ela é aplaudida por desconhecidos, ela ganha dinheiro com a própria voz. Isso fascina e incomoda. E quando essa mulher famosa se separa de um homem famoso em clima de conflito, o incômodo vira julgamento aberto. O que poderia ser apenas uma separação vira caso. E caso, no vocabulário da época, é quase uma categoria jornalística, algo que rende, que prende, que dá assunto. O rádio comenta, o jornal insinua, a revista ilustra, e o auditório, que antes era templo, vira tribunal, porque o público não vai só para ouvir canção, vai para ver se ela está abatida, vai para ver se ela vai chorar, vai para ver se ela vai mandar recado, vai para ver se ela vai se comportar. Dalva entra em cena e sente isso no ar. Sente o tipo de silêncio que não é respeito, é expectativa, um silêncio que pergunta sem perguntar. E ela, que sempre dominou o espaço com a voz, agora precisa dominar também a atmosfera. É mais difícil, porque a atmosfera está contaminada por versões. A guerra de versões não se limita a palavras, ela se infiltra no repertório. Canções ganham peso extra. Um verso sobre abandono vira confissão. Um verso sobre traição vira acusação. Um verso sobre orgulho vira resposta. E o público, que já tinha o hábito de viver a própria vida através das canções, passa a viver também a vida dos artistas através das canções. Como se cada música fosse capítulo de novela, só que novela sem roteiro oficial, escrita ao vivo, com plateia opinando. Nos bastidores, isso tem consequências concretas. Convites para programas podem diminuir ou aumentar conforme a maré. Há emissoras que preferem evitar problema. Há outras que percebem que problema dá audiência. Porque escândalo, quando bem embalado, vira espetáculo. E o espetáculo no rádio é medido em cartas, em aplausos, em patrocinador satisfeito. A moral pública condena, mas a curiosidade pública consome. E a indústria sabe disso. Dalva, nesse cenário, é ao mesmo tempo vítima e protagonista
Ela sofre com a exposição, mas também entende, mesmo que intuitivamente, que o palco é o lugar onde ela ainda tem controle. Quando canta, ela manda. Quando canta, ela define o tom. Quando canta, ela não precisa explicar nada. A voz explica por ela. Só que fora do canto, a explicação é tomada por outros. E aí a voz, por mais poderosa que seja, não consegue impedir que a história seja contada com palavras alheias. Há relatos e memórias de época que insistem na ideia de boicotes, de portas fechadas, de alianças nos bastidores. A era do rádio é cheia dessas histórias. Um diretor que corta um artista da grade, um produtor que esquece de chamar, um patrocinador que muda de ideia, um maestro que não facilita. E, quando a briga envolve nomes grandes, essas pequenas decisões ganham cara de conspiração. Às vezes são mesmo. Às vezes são apenas oportunismo, mas para quem está no centro, tudo dói do mesmo jeito. Erivelto, com sua posição de compositor e homem de meio, tem ferramentas para se manter circulando. Compositor é necessário. A emissora sempre precisa de música nova, de sucesso novo, de repertório. A cantora, por mais amada, depende de convite, de espaço, de microfone aberto. E Dalva, que sempre foi disciplinada no canto, se vê obrigada a ser disciplinada também na política do entretenimento. Uma política que não se aprende em conservatório, se aprende apanhando. E ela apanha em público. Não com tapa, mas com manchete, com insinuação, com risadinha. Com aquele tipo de comentário que parece pequeno, mas vai corroendo. A imagem de rainha da voz começa a ganhar sombras. Temperamental, difícil, escandalosa, e o mais perverso é que a própria intensidade artística dela alimenta essas sombras, porque uma mulher intensa, naquele contexto, é facilmente transformada em caricatura. Mesmo assim, Dalva continua, e continuar, nesse momento, é um ato de forças. Ela sobe ao microfone como quem sobe ao cadafalso, e ao trono ao mesmo tempo, porque o microfone julga, mas também absolve. Se ela canta bem, e ela canta, o público esquece por alguns minutos a fofoca, esquece a briga, esquece a moral, lembra só daquilo que o rádio faz de melhor, transformar sentimento em som. Só que o esquecimento dura pouco. A luz vermelha apaga. O programa termina, e a vida volta com suas garras. O telefone toca. O empresário fala de agenda, o jornalista pede declaração. O amigo bem-intencionado traz notícia de bastidores. O fã escreve carta tomando partido. E a cantora, que deveria estar poupando a voz, poupando o corpo, poupando a cabeça, é obrigada a viver em estado de alerta. A separação, quando se consolida, não é apenas o fim de um casamento, é o fim de uma unidade simbólica que o público consumia como se fosse parte do repertório nacional. E o público, quando perde um símbolo, reage como se tivesse sido traído, não por eles, mas pela realidade. A realidade estraga a fantasia, e alguém precisa pagar por isso. Muitas vezes paga a mulher. Dalva passa então por um tipo de prova que poucas artistas atravessam sem cicatriz. A necessidade de se reposicionar. Não basta cantar bem. Ela sempre cantou, agora precisa cantar e, ao mesmo tempo, existir publicamente sem o par que a imprensa ajudou a construir. Precisa ser Dalva inteira, não metade de um casal. Precisa ser estrela solo num céu que adora constelação, porque constelação dá história pronta. E ela encontra caminhos. Reforça a carreira solo. Busca repertório que a coloque no centro como intérprete absoluta. O rádio ainda é forte, mas já começa a sentir mudanças no horizonte. A televisão se aproxima como promessa e ameaça. A indústria fonográfica se moderniza. Os gostos vão se mexendo. Nesse cenário, Dalva precisa provar que não é apenas personagem de escândalo. Precisa lembrar ao país que, antes de qualquer manchete, existe uma voz. O curioso é que a guerra pública, ao mesmo tempo que desgasta, também mantém o nome dela em circulação. É um tipo de publicidade venenosa. O Brasil fala dela, e falar dela significa lembrar dela. Para uma artista, ser esquecida é morte. Ser falada, mesmo com veneno, é uma forma torta de permanência.
Só que permanência assim cobra juros altos, ansiedade, solidão, desgaste emocional. Nos auditórios, a plateia muda de comportamento. Há quem vá por amor, há quem vá por curiosidade, há quem vá para apoiar, há quem vá para julgar. E Dalva, que sempre soube ler o ar, aprende a ler um ar mais pesado. Aprende a perceber o aplauso que vem com pena, o aplauso que vem com malícia, o aplauso que vem com desafio. E ela responde do jeito que sabe, cantando mais forte, mais preciso, mais fundo, como se dissesse: vocês podem falar o que quiserem, mas aqui, neste microfone, eu ainda mando. Só que mandar no microfone não significa mandar na própria história. A história naquele momento está sendo escrita por muitos, por colunistas, por radialistas, por empresários, por fãs, por rivais e por Erivelto também, que não é apenas ex-marido, é figura pública com voz própria, com espaço próprio, com canções próprias. Quando dois artistas desse tamanho se separam, não há silêncio possível. O silêncio seria interpretado como culpa. A fala vira defesa. A canção vira argumento. E o Brasil, que adora uma boa disputa, acompanha como se fosse campeonato. Há um prazer coletivo em ver gigantes tropeçarem, porque isso humaniza o mito. Mas também há crueldade, porque o mito, quando cai, cai de alto. E a queda faz barulho. Dalva, no meio desse barulho, precisa lidar com uma contradição íntima. A necessidade de reconhecimento, de amor, de aplauso e a vulnerabilidade afetiva que a exposição transforma em ferida aberta. A cantora que sustenta notas longas, que controla vibrato, que domina a respiração, não consegue controlar o que dizem dela quando ela desce do palco, e isso enlouquece qualquer um, porque o controle é viciante, e ela sempre teve controle no lugar onde mais importava para ela. A música. Agora, o controle escapa no lugar onde dói mais. A vida, a moral pública, sempre pronta para apontar dedo, se mistura com um certo machismo estrutural do meio artístico. Homens de rádio, diretores, produtores, jornalistas. Muitos se sentem autorizados a opinar sobre a conduta de uma cantora como se opinassem sobre afinação, como se a vida dela fosse parte do arranjo, como se a mulher pública devesse satisfação permanente. E Dalva, que não é dócil, que tem temperamento, que tem orgulho, reage, e cada reação vira mais combustível. O microfone, de novo, aparece como imagem central. No estúdio, ele é frio, metálico, impessoal. No auditório, ele é cercado de calor humano, de suor, de perfume, de grito. Em ambos, ele é testemunha. E testemunha, às vezes, é inimiga, porque testemunha registra, e o registro, na era do rádio, não é só gravação, é memória coletiva, é o eu ouvi, é o ela disse, é o ele respondeu. O país inteiro vira arquivo vivo, e, enquanto isso, a vida segue exigindo performance. A cantora não pode parar para sofrer. Se para, perde espaço. Se perde espaço, perde contrato. Tinotonto. Se perde contrato, perde renda. E, sem renda, perde autonomia. A autonomia, para uma mulher artista naquele tempo, é conquista frágil. Depende de estar em evidência, depende de ser necessária, depende de ser desejada, artisticamente e comercialmente. Dalva entende isso, e por isso insiste, mesmo quando o corpo pede descanso, mesmo quando a cabeça pede silêncio. Há um tipo de solidão específica da estrela em crise pública, porque todo mundo se aproxima, mas poucos se aproximam por afeto. Muitos se aproximam por interesse, por curiosidade, por oportunismo. O empresário quer saber se ela ainda vende. O produtor quer saber se ela ainda segura auditório. O jornalista quer saber se ela vai dar frase de efeito. O fã quer saber se ela vai confirmar a versão que ele escolheu acreditar. E a pessoa, a mulher por trás da voz, fica escondida em algum lugar que nem ela mesma encontra direito. E ainda assim, quando a orquestra ataca a introdução, quando o regional marca o ritmo, quando o locutor anuncia com aquela solenidade típica, nome, patrocinador, superlativo, Dalva se transforma,
Não porque finge, porque é ali que ela existe com clareza. A vida pode estar em ruínas, mas a canção tem forma. A canção tem começo, meio e fim. A canção obedece a uma lógica, a vida não. O público, por sua vez, vive uma ambiguidade. Condena e ama, critica e pede bis, julga e chora, porque a voz dela continua sendo aquilo que sempre foi. Um acontecimento, e acontecimento não se apaga com fofocas, pode ser manchado, mas não some. A rainha da voz, mesmo atacada, ainda reina quando cantas só que agora reina num território mais hostil, onde cada aplauso pode esconder uma condição. A guerra pública com Erivelto deixa marcas que vão além do casal. Ela vira um exemplo, quase um manual involuntário, de como a mídia brasileira, rádio, imprensa, colunas, pode transformar vida íntima em espetáculo e, ao mesmo tempo, usar esse espetáculo para reforçar padrões morais. É uma engrenagem que se alimenta de contradição. Precisa da artista livre para gerar fascínio, mas quer puni-la quando essa liberdade parece real demais. Dalva atravessa esse período como quem atravessa uma avenida em dia de desfile e de tempestade, ao mesmo tempo. Luzes, gente, barulho e água fria batendo no rosto. Ela aprende a se defender com o que tem. Repertório, presença, profissionalismo e também com teimosia, porque há uma teimosia nela, uma recusa em ser reduzida a personagem de escândalo. A voz dela não foi construída para ser nota de rodapé, foi construída para ser centro, e é aí que a história dá uma volta amarga. Quanto mais ela tenta retomar o controle pela arte, mais a máquina tenta puxá-la de volta para o drama pessoal, porque o drama pessoal dá audiência fácil. A arte exige atenção, exige silêncio, exige entrega. O escândalo exige apenas curiosidade, e curiosidade é mais barata. Mesmo assim, Dalva vai consolidando um reposicionamento. A carreira solo ganha musculatura. Ela se apresenta, grava, mantém o nome vivo pelo que realmente importa, a interpretação. E aos poucos, o público começa a separar. Nem sempre, mas às vezes, a cantora da Manchetes começa a lembrar que, antes de ser caso, ela é voz. E voz, quando é grande, atravessa ruído. Só que o ruído não desaparece. Ele fica como fundo permanente, como aquele zumbido de transmissão antiga. E Dalva, que já foi símbolo de harmonia conjugal para o rádio, vira também símbolo de uma outra coisa, do preço que se paga quando a vida privada é sugada para dentro do espetáculo. O microfone, que antes parecia apenas instrumento, revela sua face de tribunal. Ele não pergunta, ele registra, ele expõe, ele transforma a respiração em evidência. E a cantora, que sempre soube controlar a respiração para sustentar a nota, agora precisa controlar a respiração para não desabar. Porque desabar, naquele mundo, não é apenas humano, é notícia, é munição, é mais um capítulo escrito por outros. No fim dessa guerra, não há vencedor claro, há sobreviventes. Erivelto segue como compositor importante, figura de rádio, homem de meio, e Dalva segue como estrela, mas uma estrela que carrega cicatrizes visíveis e invisíveis. E o público, que assistiu a tudo como se fosse novela, guarda na memória uma mistura de canções e manchetes, de refrões e acusações, de aplausos e julgamentos. E no centro, sempre ele, o microfone, às vezes iluminado como trono, com a luz batendo no metal e fazendo parecer que a voz tem coroa, às vezes frio como bancada de juiz, esperando a próxima frase para decidir se absolve ou condena. Dalva se aproxima dele de novo e de novo, porque é o único lugar onde a narrativa ainda pode ser dela, mesmo que por 3 minutos, 3 minutos em que o Brasil inteiro, apesar de tudo, ainda para ouvir. O Brasil muda de roupa sem pedir licença, e a costura aparece nas bordas. O rádio ainda está ligado na sala, mas já não é o único. Altar. A televisão começa a acender sua luz azulada em vitrines de loja, em casas de gente com dinheiro, em bares onde o dono põe o aparelho alto para chamar freguês. E, quando um país troca o altar,
Troca também o tipo de santo que quer venerar, a era do rádio, com seus auditórios cheios, seus locutores com voz de bronze, seus patrocinadores mandando no horário e no repertório. Ela vai perdendo o monopólio do encantamento. Não de uma vez. Aos solavancos, como uma transmissão que falha, volta, falha de novo. Dalva de Oliveira atravessa essa virada com uma experiência que é ao mesmo tempo vantagem e condenação. Ela já foi tudo o que uma cantora podia ser naquele sistema. Já foi coroada, disputada, comentada, amada e julgada, e agora precisa continuar sendo. Só que num mundo em que a voz, sozinha, já não basta, porque a televisão pede rosto, pede gesto, pede juventude, pede uma naturalidade ensaiada que o rádio nunca exigiu com tanta crueldade. No rádio, a imaginação do ouvinte completava o resto. Na TV, o resto aparece. E aparece sem piedade. O microfone continua ali, claro, sempre ele. Mas o microfone também muda de lugar. Antes era o centro do estúdio, o centro do auditório, o centro do país. Agora começa a dividir espaço com a câmera, com o refletor, com o enquadramento. A voz que reinava no escuro do rádio precisa aprender a reinar sob luz dura, luz que revela cansaço, que denuncia maquiagem, que não perdoa um olhar perdido. E Dalva, que sempre foi uma artista de intensidade, sente essa luz como quem sente vento frio na garganta. Ela tenta, como tantas estrelas do rádio, fazer a travessia. Não é só uma questão de aceitar convites para programas de televisão. É uma questão de entender que o espetáculo mudou de gramática. O rádio era uma liturgia. O locutor anunciava, a orquestra abria caminho. A cantora entrava como se entrasse num templo. A TV é mais impaciente. Quer movimento, quer variedade, quer que a emoção caiba num quadro e não transborde para fora da tela. E Dalva não foi feita para caber. Dalva foi feita para transbordar. Ao mesmo tempo, a indústria fonográfica do pós-guerra se fortalece, se organiza, se profissionaliza. O disco, que já era importante, vira cada vez mais o lugar onde a carreira se fixa, onde a voz vira objeto, mercadoria, memória, e isso tem um lado bom. O disco não depende do humor do diretor de emissora, não depende do patrocinador que teme escândalo, não depende do auditório que hoje ama e amanhã apedreja com silêncio. Mas tem um lado cruel. O disco também cristaliza. Ele congela a voz num momento e, para uma cantora que vive de presença, de risco, de ao vivo, ser congelada é quase uma forma de morte antecipada. Dalva, depois do trono e do tribunal, tenta construir uma terceira coisa. A permanência. A permanência não é glamour. É trabalho. É escolher repertório com cuidado. É negociar com gravadora. É aceitar ou recusar convites. É manter a disciplina quando o corpo já não responde como antes. Porque o corpo cobra. A voz cobra. A garganta não é mito. É carne. E a carne envelhece. Inflama, falha. Pede descanso. Só que a estrela, quando descansa, some do cartaz. E, quando some do cartaz, o mundo aprende a viver sem ela. O Brasil musical também muda de gosto. A bossa nova chega com sua economia de emoção, com seu canto mais baixo, mais íntimo, quase conversado, como se a canção tivesse vergonha de ser grande. Depois vem outras ondas, outras modas, outras juventudes. E, de repente, aquela forma de cantar que Dalva dominava, ampla, dramática, de fraseado que parece abraçar o auditório inteiro, começa a ser vista por alguns como coisa de outro tempo. Não por todos, nunca por todos, mas o suficiente para apertar o espaço, e o espaço, para uma cantora, é tudo. Espaço de palco, espaço de rádio, espaço de disco, espaço de imprensa. Dalva conhece esse aperto como quem conhece uma roupa que encolheu. Dá para vestir, mas incomoda, limita o movimento, corta a circulação. Ela ainda é Dalva. Ainda tem a assinatura, ainda tem aquela capacidade rara de fazer uma palavra parecer destino. Mas o mundo ao redor já não se organiza para servi-la como antes.
Há também o desgaste de uma vida vivida em alta voltagem. A guerra pública com Erivelto não termina quando a separação se consolida. Ela deixa um rastro de versões, de ressentimentos, de alianças quebradas, de portas que se abrem com desconfiança e, sobretudo, deixa um rastro dentro dela, porque a exposição não é só externa, ela entra, ela se instala, ela vira uma espécie de ruído interno, um chiado permanente que acompanha até o silêncio. Dalva sempre precisou de reconhecimento, não como vaidade simples, mas como combustível. O aplauso para ela não era só recompensa, era prova de existência. E quando o aplauso começa a vir misturado com nostalgia, como ela cantava, como era o rádio, isso dói de um jeito específico. Nostalgia é elogio com cheiro de despedida. É o público dizendo, você foi, e Dalva não quer ser foi. Dalva quer ser é. Ela tenta se reinventar sem trair a própria natureza. E isso é uma corda bamba, porque reinventar, para muitos, significa suavizar, reduzir, modernizar. Mas Dalva não é cantora de meia luz. Ela não nasceu para sussurrar, ela nasceu para ocupar. Então a reinvenção dela não é virar outra pessoa, é encontrar lugares onde a pessoa que ela é ainda faça sentido. E esses lugares existem em shows, em gravações, em apresentações que ainda valorizam a grande intérprete, em públicos que não trocam emoção por moda. Só que a vida não é feita apenas de lugares, é feita de dias. E os dias, quando a fama já não protege, podem ser duros. A rotina de artista envelhecendo num meio que idolatra novidade tem uma solidão particular. Você conhece todo mundo, mas sente que já não é indispensável para ninguém. Os telefonemas diminuem. Os convites ficam mais espaçados. O cachê vira negociação mais áspera. E quando você aparece muitas vezes como lenda, nome histórico, rainha de um tempo. A coroa vira peça de museu. O microfone, nesse período, volta a ser trono e tribunal ao mesmo tempo, mas com uma nuance nova. Ele vira também espelho, porque quando Dalva se aproxima dele, ela não enfrenta apenas o público, enfrenta a própria memória, enfrenta a Dalva de antes, a Dalva que dominava o país pelo rádio, a Dalva que entrava no estúdio e fazia os músicos se endireitarem na cadeira, a Dalva que com uma frase fazia o auditório prender a respiração, e agora precisa aceitar que a mesma voz, por mais poderosa, carrega marcas do tempo, não necessariamente perda de grandeza. Às vezes é o contrário, às vezes a maturidade dá uma cor mais grave, mais humana. Mas marcas, e marca para quem foi símbolo de perfeição é ferida. Há um outro elemento que pesa. A moral pública não envelhece junto com a artista. Ela continua exigindo da mulher famosa um tipo de comportamento que nunca exigiu do homem famoso. A cantora madura é cobrada por decoro, por postura, por discrição, como se a idade fosse uma segunda censura. E Dalva, que sempre teve impulsos, que sempre foi intensa, sente essa cobrança como uma camisa de força. Ela não foi feita para ser estátua, ela foi feita para ser voz em movimento. E, no entanto, ela continua aparecendo, continua cantando, continua gravando quando pode, continua insistindo. Há uma coragem nisso que não é heróica no sentido romântico. É coragem de ofício, coragem de quem sabe que, se parar, a máquina passa por cima. E a máquina agora é outra. Não é só o rádio com seus diretores e patrocinadores. É um ecossistema inteiro de mídia, de gravadoras, as de televisão, de novas estrelas, de novos estilos. Uma máquina que não odeia Dalva, simplesmente não espera por ela. O público, por sua vez, também se divide. Há os que permanecem fiéis, os que a seguem como quem segue uma religião antiga. Há os que a descobrem tarde, por discos, por reprises, por histórias contadas em casa. E há os que a conhecem mais pela lenda do escândalo do que pela música. E isso é talvez a maior injustiça, porque reduz uma carreira monumental a um folhetim. Dalva sente isso. Sente quando alguém se aproxima mais interessado na história do que na canção. Sente quando a pergunta vem com malícia.
Sente quando o elogio vem com pena. E, ainda assim, quando ela canta, a pena some, porque a voz, mesmo atravessada por tempo e vida, ainda tem aquela capacidade de impor silêncio. A voz dela não pede licença. Ela entra, ela ocupa, ela faz o ar vibrar e, por alguns minutos, o país volta a ser aquele país que parava para ouvir rádio. Volta a ser aquele país em que uma cantora podia ser maior do que a própria vida. Mas a vida cobra de novo quando a música termina. E, nos últimos anos, a cobrança não é só simbólica, é física. Problemas pessoais e de saúde vão se acumulando, como se o corpo resolvesse registrar tudo o que a alma viveu. A atividade diminui, as aparições ficam mais raras, a energia, que sempre pareceu inesgotável, começa a falhar. E isso, para uma artista que se alimenta de palco, é uma espécie de exílio. O exílio não é necessariamente geográfico, é um exílio de centro. Dalva, que foi centro de atenção, vai sendo empurrada para a periferia do espetáculo. E a periferia é um lugar estranho para quem nasceu para o foco. Ali, você ouve falar dos outros. Você vê as novas estrelas ocupando os horários nobres. Você percebe que o país tem pressa, que o país não espera, que o país, que um dia te chamou de rainha, agora tem outras coroas para distribuir e, no entanto, a voz permanece como patrimônio. Porque o rádio pode perder o auge, mas não perde a memória. Os discos ficam, as gravações ficam, as histórias ficam, e, sobretudo, fica aquela sensação que só algumas vozes deixam. A sensação de que, quando ela cantava, não era apenas música, era uma forma de organizar o sentimento coletivo. Era como se o Brasil, confuso, desigual, barulhento, encontrasse por 3 minutos uma linha clara de emoção. Dalva morre em 14 de setembro de 1972. E a morte, no caso de uma estrela do rádio, tem um efeito paradoxal. Ela encerra a vida, mas fixa o mito, porque a partir dali, a voz não envelhece mais. A voz fica presa no tempo em que foi gravada. A voz vira eterna no sentido técnico. Pode ser tocada de novo, pode atravessar décadas, pode aparecer em programas de homenagem, em coletâneas, em lembranças de família. A pessoa se vai, a voz fica, e é aí que o microfone ganha sua última metamorfose. Ele já foi trono, já foi tribunal, agora vira relicário, aquele objeto metálico, cercado de luzes e de aplausos, que um dia amplificou a vida e também a devorou, passa a ser o lugar onde a Dalva que o Brasil guarda continua existindo. Não a Dalva da manchete, não a Dalva do escândalo, a Dalva do som, a Dalva que, quando abria a boca, fazia o país inteiro entender, sem precisar explicar, que a fama pode ser armadilha, que a vida pode ser ruído, mas que uma grande voz, quando encontra um microfone, ainda consegue impor ordem ao caos. E talvez seja por isso que, mesmo depois de tudo, mesmo depois da erosão do mito em vida, mesmo depois da troca de altar do rádio para a televisão, o nome dela continua voltando, porque há vozes que pertencem ao tempo e há vozes que pertencem ao país. Dalva de Oliveira pertenceu aos dois e pagou caro por isso.